É um mistério que já dura 43 anos abundantes, desde aquele dia em que foi anunciado o desaparecimento súbito de um homem que agradou a todos, que se propunha como o homem do sorriso, o homem do diálogo, e que de repente, sem que houvesse sinais de qualquer tipo, desaparece, deixando uma comunidade inteira, a comunidade dos cristãos católicos, em dúvida, em desorientação. Estamos falando de Albino Luciani, Papa João Paulo. O primeiro Papa a escolher o nome duplo, nunca ninguém antes dele. O primeiro Papa a quebrar tabus, a dizer que Deus não é apenas Pai, mas também Mãe. O Papa que se representou como uma figura de ruptura em relação à igreja anterior. Uma igreja feita não apenas de dogmas, não apenas de rituais secularizados e, acima de tudo, de uma espécie de imobilismo. Ele deveria ser um Papa inovador, renovador, mas um Papa que durou apenas 33 dias e sobre cuja morte, essa morte, portanto, inexplicável, foram ditas coisas de todas as cores. Mas quem era Albino Luciani? Ele era um homem das montanhas. Nasceu em Canale de Agordo, em Belluno. Lá ele cresceu. Mulheres duras, montanhosas, também bastante pobres. Depois entrou no seminário. Fez todo o percurso clássico. Depois se tornou bispo de Vittorio Veneto. E de lá começou o que poderia ser chamado de escada. Então, sempre usando uma posição clara, precisa dentro da primeira igreja, obtendo certificados de estima já durante o Concílio Vaticano, segundo aquele aberto por João XX, segundo I, depois por Paulo VI Montini, seu antecessor. Mas não se saberá se ele também se tornou, entre outras coisas, cardeal, patriarca de Veneza, uma velha tradição que remonta a Aquileia. Bem, Albino Luciani sempre se posicionou como o homem do diálogo, o homem do sorriso, o homem da bondade, o homem capaz de dialogar com todos, menos com certas pessoas. Pessoas que ele já havia encontrado durante seu mandato como patriarca de Veneza e que reencontra após sua eleição que ocorreu oficialmente em 26 de agosto de 1979. Paulo VI já havia falecido há algum tempo. Paulo VI que havia inaugurado um longo pontificado, também ditado por uma cultura diferente. O primeiro Papa a viajar para o exterior e então a morte repentina de Paulo VI, já anunciada por seus problemas de saúde, que abre um novo conclave. Um conclave em que não se sabe qual será a direção tomada pelos cardeais, principalmente em relação à futura estratégia da eleição de Albino Luciani, aquele cardeal vindo do nordeste da Itália, um cardeal com uma história tão pobre, com uma família pobre por trás, que sabia falar com os mais humildes, parece dar um sinal adicional, um sinal muito decisivo, a vontade de ir além do que já havia sido os primeiros sinais de Paulo VI. Os sinais encorajadores de João 23, que havia falado com as pessoas, havia falado com as famílias. Muito pouco, porque são 33 dias, não é o pontificado mais curto da história, mas quase. 33 dias muito intensos. 33 dias em que Albino Luciani entende todas as dificuldades de liderar a chancelaria pontifícia, todas as asperezas que se escondem dentro das muralhas. E realmente existem muitas.
Entre outras coisas, Albino Luciani reencontra uma personagem com quem havia se confrontado alguns anos antes, quando era patriarca de Veneza. Essa personagem se chama, ou melhor, se chamava porque, entretanto, também morreu, Paul Casimir Marcinkus, um monsenhor americano, bispo, colocado à frente do Instituto para as Obras de Religião, impropriamente chamado de Banco do Vaticano, e 50 Alza. Marcinkus e Luciano se confrontaram, precisamente quando Luciano era patriarca, porque Marcinkus havia endossado a adesão do Banco Católico do Vêneto ao Ambrosiano, dirigido por Roberto Carri, famoso banqueiro. Uma operação financeira que não agradou a Albino Luciani, principalmente porque foi realizada às escuras dos acionistas de referência do Banco Católico do Vêneto, ou seja, as dioceses do Vêneto e do Friuli, que sempre usaram aquele banco para depositar seus fundos e as ofertas dos alemães. É algo que não agradou a Albino Luciano. E já naquela situação ele, o patriarca de Veneza, e aquele obscuro bispo vindo de Cícero em Illinois, se confrontaram de maneira bastante justa. Marcinkus costumava dizer que a igreja não avança com ave-marias e que sem dinheiro não se faz nada, nem mesmo a caridade. Duas visões completamente diferentes, não apenas do cristianismo, mas também do pragmatismo. Dentro do Vaticano, Albino Luciani reencontra Marcinkus. É claro que não há simpatia, não pode haver simpatia. Mas também existem outros personagens que não estão excessivamente satisfeitos e contentes com a eleição de Albino Luciani. Há, por exemplo, o cardeal Jean Villot, o poderosíssimo secretário de Estado do Vaticano. Ele também não está entusiasmado com a chegada de Albino Luciani, talvez porque pensava que poderia ter sempre mais poder com um papa mais condescendente e menos intervencionista. O vice de Giamio o encontraremos mais adiante. É o cardeal Agostino Casaroli, outro nome muito pesado dentro dele, depois hereditário. São todos personagens que, para melhor ou para pior, Albino Luciani deve aprender a conhecer um pouco melhor naqueles seus dias como novo portador do anel piscatório. E também há um fato que ocorre poucos dias após sua eleição. Há um periódico chamado Observador Político. Para todos é simplesmente publicado, com direito à capa dedicada, em uma investigação sobre uma suposta loja maçônica no Vaticano. Ou seja, uma espécie de esmagamento absoluto direto no trono de Pedro. A maçonaria, que foi excomungada no século XVIII e sempre foi vista pelas hierarquias eclesiásticas como uma pedra no sapato, não aceitando os dogmas religiosos católicos, estaria presente com sua própria loja, povoada por prelados dentro do próprio Vaticano. Seja um boato, seja uma provocação de Mino Pecorelli, diretor do Observatório Político, seja o que for. Sugestões que haja um fundo de verdade. Albino Luciani, quer ver claramente, inicia uma investigação cujos resultados ele nunca verá. Nunca verá porque no dia 28 de setembro de 1978, Albino Luciani dirá com certeza que levou para a cama um livro, A Imitação de Cristo, que também se revela ser verdadeiro, e a notícia choca bilhões de católicos com consternação, que ele morre no cargo, abrindo uma espécie de porta do inferno no que diz respeito a todas as várias teorias da conspiração.
A primeira ideia é que Albino Luciani foi assassinado, talvez com veneno. Mas por quem e por quê? Claro, se quiser, não faltam momentos. Dissemos, Luciani era um papa diferente dos predecessores. Era um papa um pouco revolucionário. Era um papa que poderia não agradar a muitos cardeais, mas que um cardeal ou um grupo de cardeais poderiam chegar ao assassinato. Grossa come ipotesi. Depois como? Fala-se de um chá envenenado. Fala-se de um enema de pasta de dente. Fala-se de um sentimento. As hipóteses são inúmeras. Há um jornalista britânico, Daniel Gallop, que escreve um livro, um panfleto, que será um best-seller e hoje é literalmente inencontrável, intitulado O Nome de Deus. É uma investigação sobre a morte de Albino Luciani. Uma investigação que escava o que poderiam ser as motivações dos muitos inimigos de Albino Russali, mas que não esclarece completamente. O que é certo é que o Papa morre e que, acima de tudo, não é realizada a autópsia. Também é bastante importante dizer que as teses de David Gallop são bastante aceitas no mundo católico e não só. Gallop menciona nomes completos, incluindo Jean Vignone, Agostino Casarone e especialmente Paul Casimir Marcinkus. Gallop insinua que foi Marcinkus quem tramou um complô para matar Albino Luciani. O motivo? Simples. Ele já anunciou a vontade do próprio Luciani de reformar completamente as finanças de Marticane e se afastar o mais rápido possível. Mas o simples seria essa a motivação que teria levado aquele bispo americano de origem lituana ao passo decisivo, ao pacto luciferino, à vontade de matar os representantes cristãos. Mas eles não estão lá porque não há uma fúcsia. Não há um exame toxicológico. Não se sabe se Albino Luciani foi realmente morto com veneno. Talvez até uma digitalis, como se sabe, a lavagem. No entanto, quando Albino Luciani é encontrado sem vida em sua própria cama, além da dor do pessoal do Vaticano, as teorias mais diversas começam a surgir. Algumas dessas teorias também terão impacto no ambiente mafioso. Tanto que alguns anos depois, um arrependido da Cosa Nostra, a Vincenzo Calvi, revelou aos juízes que até mesmo dentro da Cosa Nostra havia rumores sobre a vontade de matar aquele papa tão incômodo que se opunha a certos grupos de poder. Porque não havia Marcindos, havia Roberto Calvi, havia a P2, havia o banqueiro da máfia. Pipo Caló. Realmente há um submundo de personagens bastante duvidosos para sermos bons. Bem, as declarações de Vincenzo Calcara também não encontram uma contradição adequada. Não há um elemento que possa esclarecer se Albino Luciani foi ou não assassinado. As teses investigativas que começaram de maneira alternativa nos anos seguintes indicam que Albino Luciani pode ter se sentido realmente mal naquela noite, que pode ter sofrido um ataque cardíaco, já tinha tido problemas anteriormente e em sua família as doenças cardíacas estavam historicamente presentes, então pode ter sido um mal-estar fatal, talvez um mal-estar acompanhado de uma omissão de socorro. Luciani teria se sentido mal, mas ninguém ouviu. Socorro. Pura. Mas, claro, pedir ajuda. Essas são as duas teses predominantes na morte de Albino Luciani, Papa João III. O que é certo é o que acontece depois. Depois ocorre um fato extraordinário. A eleição do primeiro pontífice não italiano, após praticamente meio milênio, será de um polonês, Karol Wojtyła.
João Paulo II escolhe se chamar como seu predecessor, quase como se quisesse indicar uma vontade de continuar um dado percurso. Terror, mas... O pontificado de João Paulo II será marcante. Mas não é apenas uma questão de João Paulo II ser eleito. Diz-se até com os votos determinados da Opus Dei. A Opus Dei, a qual o próprio João Paulo II concederá a prelazia agonizante, tornando a Opus uma congregação muito poderosa. Sob o pontificado de Carol Boitila, haverá outras congregações que crescerão muito. Pense nos Legionários de Cristo. Movimentos que dentro da igreja se tornam como correntes, que movem poder, dinheiro e, obviamente, personalidades. Sob o pontificado de João Paulo, II chegará ao fim o grande escândalo dos dois ambrosianos. Não há nomes de outros parentes. Depois, a tragédia da ponte dos Pratineri, a descoberta do cadáver enforcado de Romano Calvi, o colapso do Ambrosiano, as cartas de patrocínio que foram emitidas por Marcincos para proteger a enorme dívida que o Banco do Vaticano tinha com o Ambrosiano. Apenas graças ao interesse de um grupo de bancos que assumem boa parte da... Será um pontificado inicialmente muito tumultuado, um pontificado manchado pelas acusações de conluio com os regimes da América do Sul, a Argentina, dos generais, o Chile, de Pinochet. Será um pontificado, pelo menos inicialmente, muito marcado pelo anticomunismo. O próprio João Paulo II, em certo momento, teria ameaçado se mudar para Cracóvia, sua Cracóvia, para apoiar pessoalmente a Solidarność, o sindicato liderado por seu amigo Lech Walesa, que está se opondo naqueles meses ao regime de Irene Jaruzelli. Depois haverá outro pontificado, um pontificado mais aberto, menos militante, mais evidente, mais voltado para o ramo espiritual e menos para a política. Mas então temos que nos perguntar, teríamos visto tudo isso também com Albino Luciani? Tinha ideias Diferentes, nunca teria buscado o confronto direto com a União Soviética e seus diretores. Nunca teria sofrido um atentado como o de Alienska na Praça São Pedro. Nunca teria se esforçado para proteger até o fim os responsáveis pelo colapso do Ambrosiano. A história decidiu de maneira alternativa que Albino Luciani foi assassinado ou que morreu de uma doença cardíaca súbita e, obviamente, não suave. Nunca poderemos saber o que aquele homem de canálida gordo poderia ter feito, que se apresentava com um sorriso, com bondade, com um espírito leve e uma voz doce tanto para seus fiéis quanto para todo o mundo. Nunca saberemos por que ele não teve tempo. Ele também não terá tempo para conhecer os resultados daquela investigação que ele havia ordenado sobre a suposta loja vaticana. Uma investigação que depois produzirá um dossiê, no qual o nome de Marcincos será encontrado, mas não apenas o dele, em nome de muitos cardeais e prelados. Alguns dos quais viam em Albino Luciani realmente um adversário, para não dizer um inimigo. Passaram mais de 43 anos desde que Albino Luciani faleceu. E ainda hoje, não só não sabemos como as coisas realmente aconteceram, mas também não sabemos o que Albino Luciani poderia e especialmente queria fazer para melhorar uma igreja católica,
que estava passando por um período de grandes contrastes, grandes mudanças e que precisava de uma liderança segura, mas talvez diferente, tanto de Montini quanto de Montini. Obrigado.